E aí, pessoal, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais uma videoaula de filosofia aqui no canal. Meu nome é Laura e hoje nós vamos falar sobre a questão do trabalho dentro da filosofia. Normalmente, o que a gente entende por trabalho é o emprego que a pessoa tem e a remuneração, consequência das funções que ela executou nesse emprego. Mas o trabalho é uma questão mais profunda que isso, ela tem uma essência mais profunda do que simplesmente emprego e remuneração. O trabalho é uma questão essencial, fundamental na relação do ser humano com a natureza. É através do trabalho que o ser humano vai inserir a cultura em um mundo natural que já existe. O trabalho, então, pode ser entendido como uma atividade que o ser humano utiliza a sua capacidade, a sua energia para realizar determinada obra, para atingir um determinado objetivo. O principal teórico, o principal pensador, quando a gente fala da questão do trabalho dentro da filosofia, é o Karl Marx. O Karl Marx fala que o trabalho é uma ação característica do ser humano, porque o trabalho se relaciona com um projeto mental, um projeto na minha consciência que vai modelar a minha conduta para eu poder alcançar um determinado objetivo. O trabalho faz com que o ser humano consiga desenvolver a sua criatividade e a sua potencialidade. Através do trabalho, a gente consegue moldar e mudar a nossa realidade. Através do trabalho, o ser humano consegue transformar a si próprio. O trabalho tem como objetivo a manutenção e a satisfação da vida, o desenvolvimento da sociedade. O trabalho promove a realização individual, a edificação da cultura e também a solidariedade entre a humanidade. Só que, ao longo da história, o trabalho foi perdendo essa sua capacidade libertadora. Para o Karl Marx, a dominação de uma classe social sobre outra tirou do trabalho essa sua função positiva e ideal. O trabalho agora, ele não é mais usado visando o bem comum, e sim o enriquecimento de algumas pessoas. O trabalho não promove as nossas potencialidades, as nossas realizações individuais. O trabalho agora é um instrumento de castigo, uma reprodução de rotinas. O trabalho é um instrumento de alienação. A palavra alienação na filosofia é usada como um processo em que um ato de um indivíduo é influenciado por outra pessoa e esse ato se transforma em uma força estranha, colocada em posição superior e contrária ao indivíduo que produziu esse ato. Uma pessoa alienada, ela perde contato consigo mesma, com seu valor, com a sua identidade. Para o filósofo Hegel, a alienação é um processo que o indivíduo vai transferir a sua potencialidade para um objeto que ele criou. Seria a exteriorização da criatividade do ser humano e o indivíduo vai se reconhecer naquele objeto que ele criou. Nesse processo de alienação de Hegel, o Karl Marx vai identificar dois momentos distintos, diferentes. O primeiro momento é a objetificação. É esse momento que o indivíduo transfere a sua potencialidade, que ele exterioriza a sua criatividade no objeto que ele criou. E o segundo momento é a alienação. Depois da objetificação, depois de transferir a sua potencialidade para um objeto, o ser humano não se reconhece naquele objeto. O objeto que o ser humano criou se torna um corpo estranho, não pertence mais ao seu criador. Isso acontece principalmente na sociedade contemporânea, com o sistema capitalista. A partir do século XIX, o trabalho nas indústrias se tornou cada vez mais automatizado, rotineiro, dividido em várias etapas. Os donos das empresas querem com isso otimizar o tempo, economizar o tempo e aumentar a produtividade.
O trabalho agora tem como objetivo não mais as pessoas, o objetivo do trabalho não é mais realizar as potencialidades das pessoas, a realização individual. O objetivo do trabalho agora é a produção em si. O trabalho agora, ele é todo dividido, ele é feito nessas linhas de produção e montagem, e aquele contato, aquela relação que o indivíduo tinha com o objeto que ele estava criando, aquela relação intelectual, afetiva, ela se enfraquece cada vez mais. Essa rotina do trabalho alienado faz com que o trabalhador se submeta a um sistema em que ele não utiliza financeiramente dos benefícios do seu trabalho. O trabalho agora, ele produz para satisfazer as necessidades do mercado e não das pessoas. Então, a essência do trabalho alienado é a insatisfação, o desprazer, é a exploração do trabalhador. O ser humano, assim, que está inserido nesse trabalho alienado, ele não consegue mais identificar o que ele sabe, ele não se identifica mais com o que ele produz, ele não consegue se identificar, ele não consegue identificar a si mesmo. Essa foi a videoaula de hoje, falando um pouquinho sobre a questão do trabalho dentro das reflexões filosóficas. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e vejo vocês na próxima videoaula.